Capítulo 367, Asas Celestiais. 5, são asas dessa vez. Depois de encontrar o mestre estranho, estou tendo que fazer várias coisas mesmo sendo velho. O Ciclope Brontes chacoalhou sua cabeça para as 444 penas que Yonvou trouxe para ele. Os 3 irmãos Ciclopes estavam trabalhando para restaurar o solo sagrado danificado e reparar as armas de Displuto. Os equipamentos de Displuto já estavam desgastados fazia algum tempo, então eles tinham uma montanha de coisas para fazer. Felizmente, Yonvou tinha bastante dinheiro e eles podiam reabastecer os itens através de Atran. Displuto sentia como se tivessem encontrado um oásis depois de andar por um deserto seco por tanto tempo. Os rostos irritados e ansiosos dos soldados começaram a se iluminar enquanto relaxavam pela primeira vez depois de dezenas de anos. A confiança que tinham em Yonvou, que fez com que tudo isso fosse possível, crescia a cada dia. Aqueles que estavam insatisfeitos com Yonvou por ter quebrado o cessar-fogo de Hades agora o aceitavam, acreditando que Yonvou provavelmente tinha seus motivos. Os titãs e os gigantes não fizeram nada fora do normal e o batedor que tinha sido enviado voltou para relatar que eles não haviam feito nenhum movimento estranho. O cessar-fogo ainda estava valendo e Displuto agora tinha uma chance de se reorganizar. No entanto, Yonvou não aparecia fazia mais de 15 dias, aparentemente porque ele estava sendo punido por ter quebrado o acordo. Os soldados não podiam pedir que ele fosse solto, pois tinha sido uma ordem de seu mestre, então eles estavam em um impasse. Bronte sabia que Yonvou só estava fingindo estar preso para conseguir tempo para preparar algo, mas ele ainda ficou surpreso com as penas. O que são isso? No começo, ele achou que era só a vontade excêntrica de Yonvou de querer que ele fizesse asas, mas quando examinou melhor as penas, ele ficou além de surpreso. Cada pena tinha um peso extraordinário de uma pressão da alma que poderia rasgar uma alma normal que passasse perto dela. Além disso, as penas emitiam um vazio escuro e denso que Brontes suspeitava que era morte. Era algo que ele já tinha experimentado e que um mortal nunca conseguiria aguentar. Morte aparecia em várias formas nas penas: doença, sonolência, dor, e algumas pareciam com o poder de um ser divino superior que até mesmo Hades não podia tratar de qualquer jeito. Embora Brontes tenha feito incontáveis artefatos divinos para os deuses do Olimpo, esse poder era muito grande. Lembrava pedaços de lendas sendo cortadas e jogadas em uma mistura. As penas realmente eram pedaços de um transcendente. Se só uma fosse refinada, poderia ser transformada em um artefato sagrado ou até mesmo um poder. Como Yonvou conseguiu colocar as mãos nessas penas? E ainda por cima, tantas delas. Eu quero usar a asa como uma habilidade e um item tangível como uma arma ou um escudo de acordo com a situação. Se possível, quero que seja tão leve quanto as asas de um pássaro e tenha a habilidade de voar. Yonvou mostrou a ele um diagrama detalhado que ele e Yonvou passaram os últimos dias desenhando. Os materiais necessários e equipamento mágico estavam todos explicados com tantos detalhes que poderia deixar uma pessoa tonta. Qualquer um com conhecimento o suficiente conseguiria entender imediatamente. Brontes imaginou facilmente a asa esquerda e mergulhou em pensamentos. É complicado, era mais complexo do que um artefato sagrado. As penas em si já eram chocantes e incorporá-las na asa esquerda seria uma tarefa complicada. Se ele conseguisse seguir o projeto, a asa seria extremamente prática. Ela teria 3 camadas duráveis que serviriam como armadura quando envolvesse o corpo. Os eixos e pontas das asas tinham lâminas afiadas que podiam atingir inimigos no chão também. Tinha a utilidade das asas celestiais de Yonvou junto com os traços e vantagens das asas de fogo. O poder de fogo das asas seria como uma carta na manga em batalhas. Além disso, Yonvou incluiu mais características. Ele não teria se dado o trabalho de criar as asas se só estivesse planejando usá-las como uma habilidade do tipo buff. Ele esperava que fosse uma habilidade, um escudo e, às vezes, suas mãos e pés. Então você quer incluir de tudo nessa única asa. Ela vai acabar em um nível diferente da maioria dos artefatos sagrados. É possível.
Vou ter que dar uma olhada melhor para te dar uma resposta definitiva, mas se não se importar, posso te dar um conselho. Brontes tinha o entendimento profundo de um mestre ferreiro que criou 3 artefatos sagrados poderosos. Sua opinião era mais do que bem-vinda. Por favor, esse eixo tem muitos quadrados mágicos. Não vai ser muito eficiente quando o poder mágico for inserido. Então se aumentar essa parte e ativar como uma roda dentada. Enquanto Yonvou discutia a asa esquerda com Brontes, Yonvou conversava com Nêmesis. Não acredito nos meus olhos. Há quanto tempo, quero dizer, Nêmesis? Você parece diferente agora. Se o Yonvou não tivesse me contado, eu nunca adivinharia. No entanto, os olhos de Nêmesis estavam tremendo em confusão. Ele viu Yonvou aparecer através dos olhos de Yonvou, mas não saiu, pois estava com medo de que só estava vendo coisas ou sonhando. Enquanto flutuava pelo vazio por um longo tempo, Nêmesis sonhava constantemente com o tempo que passou com Yonvou. Os momentos em que eles concluíram os andares, lutaram, sofreram e riram juntos. Agora que Yonvou, de quem ele sentia tanta saudade, estava de volta, ele estava com medo de se aproximar dele. Se Yonvou desaparecesse de novo, Nêmesis não conseguiria mais aguentar. Você está muito quieto. É realmente você? Nêmesis podia dizer que a pessoa diante dele realmente era Yonvou. Apesar de seu medo de que seu coração não aguentaria quando finalmente visse Yonvou. Nêmesis se acalmou. Ele estava cheio de felicidade por ter encontrado seu amigo, não havia nenhum pânico ou agitação. Ele podia conversar com Yonvou como sempre fazia. Yonvou abraçou Nêmesis e acariciou sua cabeça que era tão grande quanto seu corpo. O que aconteceu com você? Calatus te enviou para o vazio. Fazia um tempo que Yonvou estava curioso para perguntar isso. Ele pensou nisso várias vezes, mas ainda não conseguia entender o que tinha acontecido com Calatus. Depois que Calatus deu seu coração dracônico para Nêmesis e seu covil para Yonvou, ele voltou para os braços da Mana. Ele não tinha deixado nenhum vestígio e Yonvou tinha certeza de que foi Calatus quem enviou Nêmesis para o vazio e pediu para que ele esperasse. Quando Yonvou despertou seu corpo dracônico, ele disse que ouviu Calatus dizendo que o estaria esperando no Templo do Dragão. Isso significava que havia informações que ele não sabia o que aconteceu? O mestre e eu achamos que Calatus enviou você e o relógio de bolso de volta para a Terra. Eu e o relógio de bolso. Yonvou se endireitou sem pensar. Essa era a informação que ele não sabia. Eu queria perguntar. Os olhos de Nêmesis ficaram sérios. Ex-mestre, como você sabia que o relógio chegaria inteiro na Terra? Eu sempre quis saber. Você deveria ter certeza disso. Se resolveu deixar um diário para trás. Por um momento, Yonvou ficou em silêncio. Todos os pensamentos em sua cabeça pararam. Algo sólido estava bloqueando seus pensamentos. Nêmesis arregalou os olhos como se tivesse sentido algo depois de ver a reação de Yonvou. Você. Naquele momento, a voz de Bran ecoou de forma urgente na cabeça de Nêmesis. Não diga nada, Nêmesis. Sua voz estava cheia de amargura e tristeza. Quer saber? Esquece. Nêmesis ficou quieto, percebendo o motivo por trás das palavras de Bran. Que cara é essa? Yonvou inclinou a cabeça para a expressão rígida de Yonvou. Yonvou de repente deu um sorriso amargo e balançou sua cabeça. Não é nada. Yonvou ficou curioso para saber o que tinha de errado com seu irmão, mas Yonvou mudou o assunto antes que ele pudesse dizer algo. Como anda a asa esquerda? Está completa. As partes básicas sim. Yonvou inseriu o poder mágico na tatuagem em suas costas que Bo tinha acabado de fazer para ele. As amarras do Rei Obscuro estão sendo ativadas. A primeira palavra de comando coletor de alma está sendo utilizada. Conectado com sucesso a coleção de almas. As almas estão se movendo. Poder mágico está sendo adicionado. A aura está sendo ativada. Mensagens apareceram uma atrás da outra e um brasão com um desenho complicado brilhou por baixo de suas roupas. A habilidade Asas Celestiais, temporária, esquerda foi ativada. Zvorosh. O brasão surgiu com chamas negras e se transformou em uma asa de 3 camadas.
O fogo era tão quente que parecia que o ar estava borbulhando. Cada chama era uma versão condensada da onda de fogo. Chama negra, uma aura negra com fogo sagrado, poder mágico e energia roxa, apareceu em suas costas. Você é louco, Jeon-woo observou tudo como uma expressão de admiração. O poder destrutivo da onda de fogo significava que Jeon-woo estava basicamente andando por aí com centenas de bombas em suas costas. Era algo suicida de se fazer. No entanto, Jeon-woo não parecia preocupado. Na realidade, ele já tinha pensado em usar essa asa para reduzir tudo ao seu redor em ruínas. Graças aos esforços dos 3 irmãos Ciclopes, Bran e Boel, a asa estava estável. Ele não precisava se preocupar em controlá-la. A maior desvantagem era que consumia muito poder mágico. Mas de qualquer forma, estou cheio de poder mágico e Jeon-woo usava o sistema Atman como um circuito direto para se conectar com a pedra filosofal e sua asa esquerda. A pedra da alma garantia que ele não precisava se preocupar em ficar sem poder mágico, mesmo se usasse o tempo todo, todos os dias. Mas o meu corpo não vai conseguir aguentar. Jeon-woo estalou sua língua e ativou a segunda opção gravada na asa esquerda. 666 poderes foram ativados. Por cima das asas de fogo negras, 444 penas e mais 222 que ele adquiriu brilharam em vermelho e incontáveis quadrados mágicos apareceram acima de Jeon-woo. Ele tinha que admitir que o efeito elegante dos 666 poderes era uma visão impressionante. Todos os deuses da morte assentem com satisfação. Todos os demônios da morte suspiram de alívio, dizendo que a honra dele não foi manchada. Alguns deuses estão chocados. Alguns demônios olham para você com expressões rígidas. Um deus não revelado, Olimpo, está te observando em silêncio. Um deus não revelado, Olimpo, está com medo. Vimalasitra bate palmas com felicidade e admiração para sua conquista. Vimalasitra espera se encontrar com você algum dia. Agares bufa, dizendo que não esperava nada menos que isso. Jeon-woo examinou a asa esquerda com seus olhos dracônicos. Ele queria cuidar de qualquer problema que surgisse, como um erro no processo da habilidade, uma mistura nos canais ou eficiência de energia. Felizmente, ele não viu nada e qualquer defeito pequeno podia ser arrumado aos poucos. Acho que está bom por enquanto. O Rei Obscuro é OP. Provavelmente Jeon-woo concordou. Se não fosse pelo poder do Rei Obscuro, a asa não teria sido finalizada tão fácil. Os deuses e demônios da morte foram mais cooperativos do que ele esperava. Será que era porque o poder do Rei Obscuro podia ser fortalecido ou será que eles achavam que era uma boa oportunidade para testar seu sucessor? Qualquer que fosse seus motivos, o resultado foi beneficial para Jeon-woo. Para a asa esquerda, você pode adicionar os poderes enquanto os organiza e provavelmente não vai ter problema. Agora a asa direita não tinha um tema central como o Rei Obscuro. Jeon-woo estava extremamente curioso para ver o que Jeon-woo planejava usar como núcleo para a asa direita. Ele claramente tinha uma ideia em mente, mas não disse nada. Jeon-woo simplesmente sorriu em resposta ao que Jeon-woo disse. Jeon-woo estava prestes a fazer uma pergunta, quando a porta se escancarou de repente e uma pessoa entrou correndo. Caim. Más notícias. Jeon-woo colocou sua máscara de volta e Jeon-woo desapareceu silenciosamente para dentro do relógio de bolso. O que aconteceu? Era Doyle. Umf. Parecia que ele tinha notícias urgentes. Jung. Você conhece alguém chamado Aether? Por trás da máscara, o rosto de Jeon-woo se enrijeceu enquanto olhava para o relógio de bolso em sua mão. Os ponteiros do relógio estavam parados. O que tem ele? Doyle respondeu com uma expressão tensa. Ele está te procurando. Capítulo 368, Asas Celestiais, 6. Se não foram vocês, então quem foi? Eu já disse que não fomos nós. Alguém está tentando nos incriminar. Quem faria uma coisa dessas aqui? Chega de falar merda e tragam aquele desgraçado do Caim ou o que quer que seja o nome dele. Em uma ágora cheia de subordinados de Hades, Aether e Caim rugiam um para o outro.
Atrás deles, Victoria, Galliard e Kreutz também pareciam tensos. Mais pessoas começaram a se juntar ao redor deles enquanto os dois gritavam um com o outro e uma atmosfera intensa os rodeava. Ninguém tentou separá-los e a atmosfera piorou. Até os espectadores começaram a tomar lados. NT, agora é um termo grego usado para se referir a uma reunião geral de pessoas. O grupo de Panek fez contribuições para Despluto muito tempo atrás e conseguiu a confiança deles, então os soldados tinham uma boa opinião de Aether. Por outro lado, o grupo de Yonville reabasteceu seus suprimentos e consertaram suas armas de graça. Quando souberam que eles tinham recriado o artefato sagrado de Hades, Kineri, os soldados também passaram a ter uma boa opinião deles. O confronto entre os dois grupos afetava Despluto seriamente, então o 13º comandante de Despluto, Charnelle, apareceu com alguns soldados para tentar acalmar a situação. Ele normalmente teria ignorado tudo isso, já que os jogadores envolvidos nem tinham um nível divino, mas os grupos de Yonville e Panek eram aliados importantes que tinha cada um matado um deus, algo que nem Despluto conseguiria realizar tão facilmente. Ele também não podia escolher um lado, então tentou discutir as coisas com eles para investigar por que estavam se comportando assim e o que aconteceu antes de ele chegar ali. Quando tivesse respostas, ele poderia tomar uma decisão. Isso não é nada com o que o 13º comandante deva se preocupar. Aether bufou e se recusou a responder, como se Charnelle não tivesse o direito de se envolver. Charnelle ficou paralisado por um momento e Aether de repente percebeu que tinha cometido um erro. O comandante era um dos líderes das 13 unidades militares que era o orgulho e alegria de Hades. Ele até tinha um nível divino, o que significava que Aether não tinha o direito de subestimá-lo. Um deus de Olimpo, Poseidon, está te observando entretido. Hestia está com você. Deméter está com você. Hera está com você. Sentindo os olhares nele, Aether acalmou seu coração acelerado e se endireitou. Foda-se. A atitude fala mais alto. Já que já estou aqui, isso é o melhor que posso fazer. Os olimpianos estão comigo, então não preciso ter medo de nada. A tribo Protógono tinha sangue divino, mas isso não os ajudava. Na verdade, eles eram zombados pelos transcendentes por serem deuses caídos. Até mesmo quando Aether era um membro de Athia, ele nunca recebeu esse tipo de atenção. Isso fazia parte do motivo pelo qual ele tentou ir para ao lado do exército demoníaco, apesar de não ter conseguido chamar a atenção do demônio celestial e ter sido pego por Panek. Foi só agora que ele não estava mais se movendo por vontade própria e era só um pouco mais do que uma marionete que os deuses estavam dando atenção a ele. Isso era patético. Ele queria chorar porque tudo parecia uma merda. Nada estava indo do jeito dele e ele estava sendo controlado por outra pessoa. Ele considerou se matar ao invés de continuar vivendo na miséria assim, mas não tinha a coragem de fazer isso. Cachorros só deveriam latir quando Bruno manda, Panek disse a ele. Sim, ele era só um cachorro que latia e balançava a cauda quando mandavam. Na noite passada, eu recebi uma mensagem para reduzir a influência de Caim em Despluto e matá-lo se tiver a chance. Aether achava que o que quer que fosse que Caim estivesse tramando era irrelevante para ele. Seus caminhos cruzaram várias vezes no passado, mas nada grande aconteceu. Ele ouviu boatos sobre as 6 grandes estrelas, mas Caim não era importante para Aether. No entanto, agora Aether o conhecia bem. Ele era um motivo para Poseidon ter enviado a mensagem. Ele é um inimigo que será punido. A escuridão dentro da escuridão provavelmente é ele. Mas ele e o grupo dele estão fazendo Despluto perder o foco. Precisamos dar um jeito nisso antes. Panek estava planejando diminuir a influência deles antes de puni-los, mas para fazer isso, ela precisava reunir mais informações sobre eles, como suas personalidades e quanto poder de fogo tinham. Então você vai precisar agir. Aether foi escolhido para ser a isca. Os 4 deuses estavam de olho em seus pensamentos e ações. O olhar de Poseidon parecia estar cheio de desdém, como se ele detestasse o descendente de um deus antigo que não queria desistir de sua glória do passado mesmo depois de ter caído.
Você ainda tem que explicar o que aconteceu. Assim, vamos conseguir dizer o que está certo ou errado. O comandante se acalmou, mas sua voz estava cheia de fúria. Aether finalmente conseguiu uma chance. Khan parecia querer dizer várias coisas, mas Aether não deu a oportunidade para ele falar. Ah! Olhe, isso é uma lança quebrada. O que tem de tão especial nela? Você acreditaria em mim se eu dissesse que essa lança estava ótima 2 dias atrás? É a lança divina que cortou o tornozelo de Megaira enquanto a senhora Paneta estava matando Deus. Charnel arregalou um pouco os olhos. A morte de Megaira ajudou bastante Disputo, assim como a morte de Astreu. Portanto, era uma lança que havia ajudado no processo. Eu estava tendo problemas com a minha lança e não sabia o que fazer. Então fiquei sabendo que o grupo do Caim era bom em reparar armas. Eu deixei a lança com eles já que eram aliados e jogadores, mas e ela voltou assim? Não. Ela foi reparada. Charnel franziu a testa, sem entender o que Aether queria dizer. Porém, antes que ele pudesse dizer algo, Aether continuou. Estou dizendo que parecia tudo completamente bem, mas quando eu estava treinando essa manhã, a lança quebrou muito fácil. Charnel ficou em silêncio depois de entender as implicações de Aether. Se ele estivesse lutando com a lança, sua vida estaria em perigo. Aether continuou a agir injustiçado. Eu achei que isso era estranho, então procurei pelas pessoas que também tiveram as armas reparadas, mas nenhuma delas passou pelo mesmo que eu. Só aconteceu com as armas do nosso grupo. Charnel ficou em silêncio. A minha lança não é tão frágil assim, mesmo depois de ter sido danificada na batalha. Quem conseguiria ficar calmo em uma situação dessa? Aether jogou a lança no chão. Eu só estava perguntando a ele sobre o que aconteceu, mas o líder do grupo não quer aparecer. E essas pessoas continuam repetindo que são inocentes como se fossem papagaios, então é óbvio que eu fiquei furioso. O discurso acalorado de Aether funcionou e os soldados ao redor deles começaram a murmurar uns com os outros com expressões sérias. Alguns debatiam se Aether estava mentindo e outros se perguntavam se o grupo de Caim estava planejando se livrar do grupo de Panet. Isso não é verdade. Khan tentou defender seu grupo, mas a opinião pública já estava contra eles. Aether apertou os lábios para evitar de sorrir. Poseidon zomba de você, dizendo que sua atuação não tem igual. Enquanto isso, Charnel estava com a mão na cabeça. As coisas eram mais complicadas do que ele pensou. Ele esteve preocupado recentemente com a influência dos jogadores em Disputo e por causa dessas brigas constantes, ele tinha o dever de impedi-los antes que as coisas saíssem do controle. No entanto, ele não teve a oportunidade dessa vez. Os dois grupos contribuíram tanto para Disputo que isso já estava além do que ele podia resolver. Ele nem sabia se conseguia derrotar Yonvou ou Paneta em combate. Ele não conseguia nem derrotar a apóstola de Hades, Lan. O que devo fazer? Ele não podia permitir que eles brigassem como quisessem. Com o cessar-fogo quebrado, eles não sabiam quando os titãs e gigantes atacariam, então ele não queria gastar energia de forma desnecessária. Para onde Lan foi? A situação se resolveria facilmente se Lan, que comandava uma unidade de jogadores, estivesse aqui para consertar as coisas, mas ela estava ocupada cumprindo as ordens de Hades. Se eles não nos derem uma explicação satisfatória, vamos ter que resolver isso de forma física. Quando ouviram as palavras de Aether, os membros do grupo atrás dele puxaram suas espadas. Clang! Eles estavam prontos para atacar Khan. Khan fez uma careta. Ele não esperava que eles fossem tão longe. Victoria, Creutz e Galliard também estavam prestes a puxar suas armas, pois a situação ficou mais séria, mas Khan levantou a mão para impedi-los, chacoalhando a cabeça. Yonvou era o líder e eles não podiam lutar sem a permissão dele. Ao invés disso, ele liberou sua aura que estava escondendo esse tempo todo. Zvorosh. Um cheiro denso de sangue se espalhou ao redor dele, junto com uma intenção assassina afiada que podia perfurar a pele das pessoas. Aether e os outros recuaram por reflexo, surpresos. Que tipo de intenção assassina é essa? Seus olhos começaram a se contrair.
Ele nunca esperava que o filho do Leão de Ferro e uma marionete do exército demoníaco tivessem tanto poder. Não havia muita diferença entre o poder de Cain e o dele. Seria melhor guardar essas espadas. Eu não gosto do cheiro de sangue e ferro, Cain rosnou enquanto encarava a Aether. No entanto, a Aether não era do tipo que recuava. Um dos cantos de sua boca se curvou e ele abriu sua mão, que estava brilhando com uma luz. Era luz branca, sua habilidade única. E daí que você não gosta? O que está esperando de mim? Você acha que isso vai fazer eu me render e dizer-me desculpe? A atmosfera tensa ao redor de Disproto ficou ainda mais pesada. Charnele enrugou a testa. Ele não podia mais manter sua compostura. Era um ato de desrespeito a Disproto puxar uma espada na frente dele, um comandante. Quando ele estava prestes a dar um passo para frente e gritar, uma explosão repentina fez Aether ser lançado para trás. Ele rolou no chão enquanto Cain e os outros o olhavam surpresos. Urk. Vomitando sangue, Aether tentou levantar a cabeça. O ataque veio tão de repente que ele não sabia quem o tinha explodido. Ele queria ver quem era o culpado, mas sua cabeça foi pressionada no chão por um pé. Como se atreve a levantar uma espada no território de Lord Hades sem permissão? Você deve ser louco. Lan pisou na cabeça de Aether mais algumas vezes para que ele não pudesse se levantar. Uma aura tão afiada quanto sua voz girava ao redor dela enquanto ela cortava fora a mão de Aether que continha a luz branca sem hesitação. Então ela se virou para o grupo de Panet, ignorando os gritos de Aether. Eles deram um passo para trás, pressionados pela aura dela. No entanto, eles não guardaram as armas, o que deixou Lan ainda mais irritada. Lan balançou sua espada, que estava coberta por luz branca, em um arco. Suas mãos direitas e armas saíram voando pelo ar. Era um ato sem misericórdia para os aliados preciosos que os ajudaram tantas vezes antes, mas Lan não se importava. Só a honra de Hades importava para ela e manchar a reputação do deus que ela servia era imperdoável. Lutar em um território sagrado era como insultar um deus. Ver o grupo que matou um deus ser deixado no chinelo como uma única lança era uma visão chocante. Lan se virou para Cain e os outros, que estavam de pé com expressões incrédulas. E vocês? O que vão fazer? Puxar suas armas também. Os três atrás de Cain se entreolharam e removeram suas mãos de suas armas. Eles não conseguiam entender como uma pessoa tão pequena podia emitir uma aura tão assustadora. As mãos de Cain ficaram cobertas por suor. Depois que Yonvou saiu correndo com Doyle, ele ficou atordoado por ver a Aether com a cabeça presa no chão. Ele não esperava que a Aether estivesse no Tártaro. Ele estava planejando matá-lo na primeira oportunidade que tivesse. O relógio de bolso estava quieto. Sabendo que Yonvou provavelmente teria várias coisas a dizer depois de ver a Aether, Yonvou esfregou o relógio e murmurou. Não se preocupe, Yonvou não respondeu. Eu vou fazer com que você consiga tomar a vida dele. Continua no próximo vídeo.